Em meu coração para ministrar e compartilhar com a igreja a respeito do tema promessas esquecidas. Irmãos, às vezes passa por mim, passa por você esta realidade. Nós esperamos algo do Senhor, ou até algo que você espera naturalmente, porque é lá do seu trabalho, e você pensa, vai acontecer, mas é algo que você espera como promessa para a sua vida. Demora para acontecer alguma coisa ou outra, e às vezes você se esquece. Às vezes você se esquece. Mas nós vamos começar aqui com um texto da palavra de Deus. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, no livro de Marcos, no capítulo 8, que nós veremos que os discípulos de Jesus ouviram a respeito de uma promessa e em pouquíssimo tempo eles se esqueceram dessa promessa. E eu e você podemos também cairmos no mesmo erro ou vivermos a mesma situação de não esperarmos pacientemente, não esperarmos com confiança, com fé no Senhor, que tudo faz e nele todas as coisas acontecem, e algumas promessas que nós sabemos que é dele, porque está baseada na sua palavra, porque ele disse, mas a gente se esquece. Então, Marcos capítulo 8, versículo 31 e 32, a parte A, diz assim, Marcos capítulo 8, versículos 31 e 32, apenas a parte A do versículo, diz assim, então começou ele a ensinar-lhes, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse, e isto ele expunha publicamente. Em outras versões vai estar escrito claramente. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, ela é poderosa, viva e eficaz, não volta para o Senhor sem antes fazer e realizar o desejo do Senhor, ou seja, ela não volta vazia, antes ela faz a obra para a qual ela foi designada. Nesta noite, o Senhor designou essa palavra para a tua igreja, o Senhor designou essa palavra para nós, e ó Deus, da mesma forma, ela realizará o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui Jesus, ele prediz a sua morte e ressurreição. Ele está reunido com os discípulos e ele começou a falar-lhes sobre a necessidade de que ele fosse entregue, morto, rejeitado, antes de ser morto, rejeitado e morto, e que ele passasse pelo sofrimento. Esse necessário que Jesus diz aqui, realmente era a necessidade deste sofrimento, para que o meu pecado e o seu pecado, como nós relembramos nessa noite, através da ceia do Senhor, fosse expiado, fosse pago lá naquela cruz. E dessa forma, Jesus está declarando aqui para os seus discípulos, e para quem o ouvia, exatamente o que já era apresentado no Antigo Testamento, mas que o judeu, especialmente os líderes, não interpretaram assim. Por isso foi feito dessa maneira, com rejeição. Mas era necessário que ele passasse por isso. E ele então diz a eles: eu serei rejeitado, eu serei humilhado, eu serei morto, mas depois disso tudo, depois de 3 dias, eu ressuscitarei. E expunha publicamente,
claramente, para que os seus discípulos entendessem que ele um dia morreria, mas que ele ressuscitaria também. Nós sabemos que hoje nós podemos declarar a nossa fé, firme e inabalável, uma fé que não é vã, porque Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aí correndo um grande risco, adorar um Deus morto. E que, segundo a palavra de Deus, morto não tem parte alguma no que acontece debaixo do sol. Eclesiastes é bem claro ao dizer, o livro lá diz, que aquele que já morreu, a sua memória é entregue ao esquecimento, o seu amor, o seu ódio, já pereceram, e ele já não tem mais parte alguma do que acontece debaixo do sol. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos orando ao Pai, em intenção, pelo nome de Jesus, aí se chamaria por intenção, e não pelo poder de Jesus, mas falando em nome de um Deus morto, mas ele vive, e essa é uma promessa cumprida já, cumprida, esquecida pelos seus discípulos, mas cumprida já, e mesmo sendo uma promessa cumprida, alguns se esquecem, em um momento agudo da sua vida, em que ele enfrenta a morte, ou ele precisa enfrentar a morte, cantamos no último hino, ele se esquece que dentro desta promessa da ressurreição de Jesus, é também para assegurar que nós também ressuscitaríamos no último dia. Aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, encontrarão com Cristo nos ares, e aí serão julgados segundo as suas obras, não para salvação, mas segundo as suas obras para o galardão, e assim estarão com Cristo eternamente. E os que já morreram em Cristo, por causa dessa ressurreição, têm a garantia de que estão guardados pelo Senhor, no paraíso, chamado pela palavra de Deus também, de seio de Abraão, ou debaixo do trono de Cristo, sabendo exatamente que já estão em Cristo, mas aguardando o último dia, em que o arrebatamento da igreja, dos que estão vivos, acontecerá. Mas eu não vou falar hoje de Apocalipse, de escatologia, nem dos últimos dias. Eu quero falar a respeito de promessas. E as promessas, elas muitas vezes são esquecidas. E eu e você não podemos nos esquecer jamais que esta promessa já está cumprida, porque ele já ressuscitou. E pastor, qual é a importância da ressurreição? Vamos lá para Lucas capítulo 24, por favor. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 24, porque nós começaremos a leitura no versículo 13, até o 16 eu vou falar um pouquinho, e depois nós leremos outras partes deste capítulo também. Vamos falar sobre a importância da ressurreição. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 24, de 13 a 16, nos diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Primeira coisa, quando uma promessa é esquecida, os nossos olhos ficam fechados. Eles estavam com a ideia de Jesus morto, por isso os seus olhos estavam fechados. Se eu e você, que já sabemos do cumprimento desta promessa, mas se nós não nos apropriarmos dela,
Se no momento agudo da nossa vida nós não clamarmos a Jesus, ou pelo nome de Jesus, sabendo que Ele é vivo, que Ele está nos ouvindo, que Ele está ali à destra do Pai, inclusive advogando por nós, para muitas situações que nós enfrentaremos, nós as enfrentaremos com os olhos fechados. E olho fechado na Bíblia é o mesmo que olhos que não vão além dos olhos humanos, dos olhos físicos, dos olhos carnais, e logo não podem enxergar o poder de Deus e a ação de Deus plenamente. Lucas capítulo 24, de 21 até o versículo 24, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Se não fosse triste, eu vou parar um pouquinho aqui e continuo a leitura já já. Se não fosse triste, é no mínimo engraçado, eles falando para o próprio Jesus, que estavam esperando a sua ressurreição. Já imaginou você chegar num lugar vivo, não é morto não, tá? Vivo, e alguém falar assim: você aqui, me falaram que você morreu. Qual é o susto que essa pessoa levaria? Eles estavam diante de Jesus, ou ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, mas não estavam enxergando que era Jesus. Versículo 22, é verdade também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmãos, olha onde essa situação chega. Por esquecerem da promessa, por estarem com a promessa esquecida, eles entram praticamente numa turbulência de ideias e numa crise, porque eles mesmos declaram para Jesus. E se você voltar um pouquinho, nós não vamos ler, mas se você voltar um pouquinho no próprio capítulo 24 de Lucas, nos versículos 9 a 12, eles foram avisados de que Jesus não estava mais no sepulcro. O que eles estão relatando para Jesus aqui foi exatamente o que as mulheres disseram, e eles não acreditaram. No versículo 9 está dito assim: eles não acreditaram na palavra delas. Eles estavam tão cegos, porque a promessa tinha sido esquecida, de que também eles disseram assim: também outros de nós foram ver o sepulcro e realmente voltaram dizendo que estava vazio, mas eles continuaram não crendo. À medida que os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos estão fechados, a incredulidade toma conta de nós. E mesmo diante de uma pregação você não crê, mesmo diante de alguém trazendo até um testemunho: olha, meu irmão, minha irmã, você está passando por isso, eu já passei, e o Senhor me ajudou assim, 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 e eu tive o escape, Deus me abençoou. Mas você, por estar com os olhos fechados, talvez não vai acreditar em nada, em ninguém. Eles estavam assim, incrédulos, com a ideia de Jesus morto. Esta incredulidade tomou conta deles. Continuando, versículos 25 a 27 de Lucas 24. Então lhes disse Jesus: ó nécios, o mesmo que louco, e tardios de coração, porque não creram. E tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Uma pausa aqui de novo. Jesus agora se apropria das palavras do Antigo Testamento, dos profetas,
que eles aprenderam a respeito, porque Jesus durante o ministério ensinaram a eles as leis. Eles também viam os comentários a respeito de Jesus ser ou não ser o Messias, e se eles andaram com Jesus, é porque eles criam que ele era o Messias, mas morreu, eles pararam de crer, porque esqueceram da promessa. Eles não estavam acreditando no presente, porque as mulheres falaram, porque os outros discípulos foram lá e viram o túmulo vazio, e eles não acreditaram, então eles não acreditaram no presente, mas eles também esqueceram do que já tinha sido dito no passado, e que eles aprenderam com Jesus, porque Jesus mesmo disse para eles: vocês não creram em tudo que os profetas disseram. Se Jesus disse assim, é porque eles tinham ciência, eles sabiam do que os profetas haviam dito no Antigo Testamento a respeito de Jesus. E o versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Foi o que eu li em Marcos 8, 31, 32a, em que ele fala para os discípulos: é necessário que eu padeça, sofra muitas coisas, que eu seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, eu seja rejeitado pelos escribas, eu seja entregue para a morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Era recente essa palavra, e eles se esqueceram. Aí Jesus continua aqui no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Com a ideia de Jesus morto, e mesmo ouvindo sobre a palavra, eles ainda não o reconheceram. Se você não crê nessa promessa, se você se esquece das promessas de Deus, os seus olhos se fecham, a incredulidade toma conta de você, os seus ouvidos também são cerrados, fechados, e você já não ouve mais a palavra. Mesmo Jesus expondo a palavra a respeito dele mesmo, eles ainda não reconheceram que era Jesus que falava com eles. Se eu e você não estivermos atentos às promessas do Senhor, nós teremos essa dificuldade de ler a palavra e crer que realmente isso é verdade. E talvez já tenha acontecido isso com você, ou talvez está acontecendo isso com você agora, nesse tempo. Você já não crê mais na palavra. O quê? Eu já ouvi falar tanto que tal coisa iria melhorar. Eu recebi uma palavra. Foi até interessante a maneira que Deus usou a Jéssica no início para falar assim, mesmo que nós não recebemos uma palavra específica de alguém, nós temos a sua palavra. E tem gente que fala assim: eu já ouvi palavras a respeito de mim, a respeito de promessas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre como Ele me usaria na igreja, como Ele me usaria no trabalho, como Ele faria comigo aqui, acolá, e nada ainda aconteceu. Aí você começa a ler a palavra de Deus e já não mais crê, e não mais entende, e não mais a reconhece. Tome cuidado para não neutralizar as promessas. Eu falo meio no ímpeto assim, irmãos, mas eu não estou bravo, eu estou falando com amor, porque eu vi muita gente morrer na fé, não são poucos, e é muito difícil. Jesus ressuscitou, Ele tem poder, mas ressuscitar alguém sem fé é difícil. Você fala, a pessoa está endurecida, a pessoa está enrijecida, a pessoa está assim, irreversível. Não quero mais ouvir. Eu me coloco diante de Deus, muitas vezes já fiz isso. Às vezes aqui na minha sala, a igreja vivendo alguma dificuldade, eu oro ao Senhor, crendo nas promessas que Ele tem para mim.
para minha família, para este lugar. Porque promessas ministeriais para a minha vida passam por essa igreja. E às vezes quando estou enfrentando algum problema, eu oro assim: Senhor, só não deixa morrer no meu coração o crer nas tuas promessas. Porque o que eu estou vivendo agora é falha de pessoas comigo, mas não é falha do Senhor. E a sua promessa vai ser cumprida. Eu creio. Bom, Lucas capítulo 24 ainda, de 28 a 32, olha onde chega. Quando se aproximavam da aldeia, para onde eles foram, Emaús, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus começou a se despedir e dizer: vou embora. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Do que eles lembraram agora? Da primeira ceia. Jesus fez a mesma coisa. Olha o que o versículo 31 fala: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A ideia de Jesus estar morto no coração deles, a ideia de que a promessa da ressurreição não tinha se cumprido, porque na verdade eles se esqueceram da promessa, só acabou no momento da comunhão. Você se sente fraco hoje? Como está a sua fé? Como anda a questão das promessas de Deus no seu coração? Intensifique a sua comunhão com Deus. Intensifique o seu tempo de mesa com o Senhor. Ore mais, medite mais na palavra de Deus. Essa é a comunhão que nós temos com Ele. Se nós não fizermos assim, nós nos esqueceremos de muitas promessas. Muitas delas passarão por nós e nós nem perceberemos. E por isso, não viveremos todas as promessas de Deus. Aí no versículo 32, eles disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, e quando ele nos expunha as escrituras? Quando Jesus começou a lembrá-los a respeito dele mesmo, e de que aconteceria com ele, lá do 25 ao 27, que nós já lemos, eles começaram a ter um ardor no coração, mas ainda não enxergaram. Então essa palavra que eu estou pregando agora, eu sei que ela está ardendo no seu coração, mas é bem diferente você tomar posse da palavra, porque senão ela só vai arder. Ela precisa arder, mas ela precisa causar efeito, e só causou efeito no coração deles na hora que Jesus teve comunhão com eles, e que partiu o pão e começou a comer com eles. Depois ele desapareceu da presença deles. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça não, com um monte de palavra. Provavelmente nesse momento eles ficaram agora desesperados, mas olha, no mínimo eu imagino que aconteceu assim, por que Jesus desapareceu? O quão envergonhados eles ficaram de não reconhecer Jesus na hora certa, no momento certo, enquanto Jesus falava com eles, eles não reconheceram.
e Jesus desaparece da frente deles. Sabe quem sentiu assim um dia? O salmista Davi, quando ele se sente lá bem assim, no miolo do pecado, no centro do pecado, o pecado foi declarado, aí ele chora, aí ele fala que enquanto ele escondeu o pecado dele, até os seus ossos se quebravam dentro dele, ele não tinha saúde física, mas tem um momento que é muito importante, e que Davi fala: Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Quando Jesus desaparece da frente deles, irmãos, eu creio que se eles não se esqueceram também da palavra de Davi, eles aprenderam de tudo, e se esqueceram do principal, da ressurreição, da promessa, eles devem ter se lembrado e clamado: ah, Senhor, não se retira de nós, não se afaste de nós. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Pela sua graça e misericórdia, nós cantamos hoje sobre a graça. O Senhor está pronto para novamente abrir os braços e dizer: eu nunca estive longe, eu estou aqui, eu sou com você. Sem a comunhão verdadeira, os nossos olhos se fecharão, a incredulidade chegará, a palavra não se aplicará a nós como se deve. Mas se nós buscarmos as promessas de Deus, de forma como a palavra nos ensina, crendo, confiando, então nós viveremos o melhor de tudo aquilo que Deus tem para nós. E olha só, partindo para o encerramento dessa palavra, eu quero só declarar aqui 3 promessas que eu e você não podemos nos esquecer. É até interessante, se você pesquisar na internet assim, promessas de Deus, aparece assim, 25 promessas, 82 promessas, versículos com promessas, aparece mais de 70, só que às vezes a gente não se lembra de uma. Então eu vou ressaltar 3 promessas que às vezes nos esquecemos. Aqui eles se esqueceram da principal, a ressurreição, que é esta que faz com que a minha fé e a sua fé não seja vã, porque nós clamamos para o Deus vivo, único e verdadeiro. Mas existem outras promessas importantes na palavra que nós também não podemos esquecer. A primeira delas, das que eu separei aqui, que Deus colocou no meu coração, sobre o perdão de Deus. Não precisa abrir, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta promessa é baseada na natureza perdoadora de Deus, e ela está disponível a todos os que creem nele, como por exemplo, sentimentos de culpa que vivem atrapalhando a vida de todos aqueles que não se lembram desta promessa, que Deus perdoa. Se você se esquecer dessa promessa, você vai viver uma vida de culpa. Cada coisa que você fez, ou cada coisa que às vezes você acaba fazendo, você vai dizer assim: agora eu tenho que viver esse sentimento de culpa. Não, lembre-se da promessa do Senhor, Ele te perdoa. Também uma outra promessa que nós não podemos perder de vista, é que quando nós confiamos nele, nós temos paz. Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nos momentos de adversidade, que a paz tende a querer sair do nosso coração, dias mal vividos, noites mal dormidas, muitas vezes acontece porque nós nos esquecemos da promessa, que se confiarmos no Senhor, nós teremos paz. Se nós não confiarmos em Deus, nós teremos muitos dias mal vividos, muitas noites mal dormidas. Grava essa frase. E a última promessa, só para não ficar muito longa essa mensagem, que eu e você não podemos esquecer, que o Espírito Santo nos foi dado e que Ele habita em nós. João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, o Consolador, para que fique convosco para sempre.
O Espírito Santo nos renovará. O Espírito Santo nos orientará em tudo que nós precisamos. Por isso, não se esqueça dessa promessa. Todas estas já cumpridas, porque Deus já perdoa, porque podemos confiar em Deus que Ele nos dá a paz, e porque o Espírito Santo já foi dado e habita em nós. Mas se eu me esquecer dessa promessa, o Espírito Santo não me renovará e não me orientará. Então agora, concluindo essa mensagem, tão importante quanto conhecer as promessas de Deus, é ter fé, é acreditar que Deus é poderoso para cumpri-las em sua vida. Eu poderia citar vários exemplos da palavra de Deus, de homens e de mulheres que confiaram na promessa de Deus e que Deus cumpriu. Mas eu vou falar de Abraão, considerado e destacado na palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, como o pai da fé. Ele é o maior exemplo que nós temos de alguém que recebe uma promessa e em meio a circunstâncias que tornariam esta promessa impossível, ele creu. Ele tinha a idade avançada e ele era casado com uma mulher que não era fértil, mas Abraão teve muita fé e creu que Deus faria dele pai de multidão.